Quando dois policiais o abordaram, eles jamais imaginaram que um dia teriam que enfrentá-lo em tribunal, como o juiz responsável por decidir o destino deles. Era uma tarde ensolarada em Fortaleza, Brasil. O parque vibrava com o som de crianças brincando, corredores correndo pelas trilhas e famílias fazendo piquenique sob a sombra de grandes árvores. No meio de tudo, um homem negro estava sentado num banco próximo a um lago, com um livro grosso apoiado no colo. Seu nome era João, um advogado respeitado que havia conseguido um momento para se desligar da rotina agitada. Ele estava concentrado na leitura quando o som agudo de pneus frenou sua atenção. Uma viatura chegou devagar, chamando a atenção dos que passavam. Dois policiais desceram com expressões sérias e uma postura de autoridade. Seus olhares se fixaram imediatamente em João, o único que estava sozinho naquele instante. "Senhor, podemos conversar com o senhor por um minuto?", chamou um deles, com um tom que mais parecia desconfiança do que preocupação genuína. João ergueu os olhos do livro, mantendo sua calma habitual, e respondeu sem hesitar. Depois de fechar o livro com cuidado, o segundo policial se aproximou, de maneira curta. "Recebemos uma denúncia de atividade suspeita na área. Pode nos dizer o que está fazendo aqui?" João arqueou as sobrancelhas, visivelmente confuso. "Atividade suspeita. Estou apenas lendo", respondeu, levantando o livro como prova de sua inocência. Mas os olhares inquisidores não afrouxaram. "Pode apresentar sua identidade", exigiu o primeiro policial. O coração de João acelerou, mas ele se manteve calmo. "Não entendo o que está acontecendo", questionou. "É só procedimento de rotina", retrucou o segundo, embora o tom sugerisse outra coisa. A pequena multidão que se formara começou a murmurar. Alguns demonstravam curiosidade, enquanto outros trocavam olhares desconfiados, percebendo que algo não estava certo. João suspirou, abriu a bolsa e retirou sua carteira, entregando a carteira de motorista. Um dos policiais pegou o documento e examinou os dados com um interesse exagerado. João Silva leu de forma quase zombeteira. "Qual é o seu problema, senhor Silva?" João respirou fundo, tentando manter a paciência. "Moro aqui na cidade. Vim aproveitar o parque", explicou. "Isso é um problema", o policial respondeu, os lábios se apertando. "Veremos", acrescentou, devolvendo o documento. Em vez de se retirarem, eles continuaram a ficar por perto, fazendo perguntas que soavam mais como uma interrogatória do que um procedimento normal. "Você sempre anda com um livro assim?", questionou um deles de forma debochada. "Está sozinho ou esperando alguém?", completou o outro, apoiando a mão de forma deliberada no cinto. João já tinha enfrentado situações tensas em tribunais, mas aquilo era diferente. A dinâmica de poder era evidente, e o tom deles exalava um desconforto que ele conhecia bem. Escolhendo suas palavras com cuidado, João disse: "Não vou responder mais nenhuma pergunta até que me informem exatamente de que estou sendo acusado." Essa recusa pareceu irritá-los. O primeiro policial avançou. "Não se faça de esperto com a gente", disse bruscamente. "Estamos só fazendo nosso trabalho e conhecemos a lei", respondeu João, com a voz firme. "Não estou infringindo nenhuma regra por estar num parque público", completou, mas a razão não parecia interessar a eles. Um dos policiais pegou seu braço. "Você está resistindo", declarou, mesmo sem que João tivesse se mexido. "O que estão fazendo?" João gritou, surpreso. Os murmúrios do público aumentaram quando alguém tirou o celular para registrar a cena. "Pare de resistir", repetiu o policial, desta vez em um tom mais alto, como se quisesse encenar algo para os espectadores. O coração de João disparou ao sentir o frio das algemas se fechando em seus pulsos. Ele tentou manter a calma, mesmo com a humilhação e a frustração consumindo-o. Os policiais o conduziram até a viatura, ignorando os gritos dos curiosos. João virou a cabeça e encontrou o olhar de uma jovem que filmava a situação, compartilhando silenciosamente o desejo de registrar aquela injustiça. Naquele breve instante, houve uma troca silenciosa, um entendimento de que a verdade seria mostrada. Mas, quando a porta da viatura se fechou com força, João já sabia que aquilo não era o fim. Era apenas começo. No banco apertado do carro, seus pensamentos corriam. Por anos,
Ele havia defendido clientes, lutado pela justiça e navegado pelo sistema jurídico. Agora, encontrava-se do outro lado. A ironia da situação o atingiu com força. Embora tentasse ver algum humor, só conseguia sentir raiva. O trajeto até a delegacia foi sufocantemente silencioso, quebrado apenas pelo som estático do rádio policial. Ao olhar pela janela, João viu seu reflexo se misturando à paisagem que passava, enquanto as algemas apertavam sua pele. Na delegacia, as coisas pioraram. O processo de registro foi invasivo e degradante, projetado para tirar-lhe toda a dignidade. Ele foi fotografado, teve seus digitais colhidos, em seguida, levado para uma pequena cela iluminada por luzes fluorescentes que zumbiam incessantemente. Aproveite sua estadia, disse um dos policiais de forma arrogante ao fechar a porta da cela. João se acomodou no banco frio, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo, relembrando os acontecimentos do parque repetidamente em sua mente. Como uma tarde pacífica se transformou naquela amarga injustiça. Horas se passaram antes que alguém se dirigisse a ele novamente. Um jovem policial se aproximou da cela com uma prancheta. Senhor Silva, o senhor está sendo acusado de resistência à prisão e de obstruir um agente da paz, disse de forma seca. Com base em quê? João perguntou, com a voz mais firme do que pretendia. Vamos tratar disso em tribunal, respondeu o policial antes de se retirar. João soltou um longo suspiro, forçando-se a pensar com clareza. As acusações eram fracas, e ele sabia disso, mas também entendia que a batalha que o aguardava não seria fácil. Casos como o dele raramente eram simples. Eventualmente, ele foi liberado sob fiança. Ao sair da delegacia, o ar fresco da noite o atingiu como uma onda, contrastando fortemente com a atmosfera opressiva do local. Ele avistou seu amigo e colega, Carlos, esperando na calçada. Carlos correu até ele, com o rosto demonstrando alívio e preocupação. Você está bem? Perguntou. João assentiu, mesmo que seu corpo tremesse levemente. Estou bem, disse, embora a palavra soasse vazia. Enquanto dirigiam, Carlos continuava olhando para ele, esperando que ele falasse mais. Finalmente, João quebrou o silêncio. Eu não vou deixar isso passar. Desta vez, não, concordou Carlos, apertando o volante com força. O que você pretende fazer? Perguntou. Estou cansado de ver isso acontecer, respondeu João. Tenho os conhecimentos, a habilidade e os recursos para lutar, e vou lutar. Naquela noite, João se trancou na cozinha, rodeado por cadernos e livros abertos, elaborando incansavelmente um processo de direitos civis contra os policiais e a corporação. Suas mãos tremiam, não por medo, mas por uma determinação que só crescia. Com o passar dos dias, a comunidade se uniu em apoio. Um vídeo da sua prisão, gravado pela jovem do parque, viralizou. Pessoas de todos os cantos enviavam mensagens de incentivo e compartilhavam suas próprias histórias de injustiça. A cada e-mail, ligação ou comentário, a determinação de João se fortalecia. Ele não lutava só por si mesmo. Lutava por todos que haviam sido silenciados, humilhados ou ignorados. Mesmo enquanto se preparava para a batalha judicial, João não imaginava a reviravolta que estava por vir. As semanas após sua prisão foram um turbilhão de emoções e trabalho incessante. Seu escritório de advocacia inicialmente hesitou, preocupado que o caso de alto perfil pudesse manchar a reputação cuidadosamente construída. Mas João não se intimidou. Explicou com firmeza que aquela luta não era apenas sobre ele, era sobre estabelecer um precedente. O vídeo viral não só espalhou sua história, como também provocou conversas importantes pela cidade e além. A imagem de João, calmo mas desafiador, sendo levado à força pelos policiais, se transformou em um símbolo de resistência contra a injustiça. Repórteres começaram a ligar pedindo entrevistas, mas João recusou todas. Ele não estava interessado na mídia. Seu foco estava fixo em construir um caso que responsabilizasse os policiais e expusesse as falhas sistêmicas que permitiam que tais abusos ocorressem. Durante as noites silenciosas, quando tudo parecia calmo, ele revivia a prisão na mente, o tom desdenhoso, as algemas, os murmúrios da multidão.
Pensava em como tudo poderia ter saído ainda pior. E essa ideia fazia seu estômago revirar, mas também alimentava sua vontade de lutar. Numa certa noite, enquanto revisava suas anotações, Carlos apareceu com um lanche. João mal levantou o olhar do laptop enquanto Carlos colocava a comida sobre a mesa. Você está nisso há horas, comentou gentilmente. Não tenho escolha, respondeu João, sem perder o ritmo. Carlos se sentou à sua frente e disse: Você sabe que isso é maior que uma batalha legal, certo? As pessoas estão contando com você agora. João fechou o laptop e olhou nos olhos do amigo. Eu sei, afirmou com voz firme. É por isso que não posso falhar. A preparação de João foi meticulosa. Ele estudou casos semelhantes, reuniu precedentes e provas para desconstituir as alegações dos policiais. Formou também uma equipe jurídica de confiança, que compartilhava sua paixão pela justiça. Mas não se tratava apenas de lutar no tribunal. João também se empenhou em se conectar com a comunidade. Participou de reuniões, ouviu relatos de outros que haviam sofrido injustiça e até falou numa faculdade local sobre a importância da responsabilidade. Certo dia, ao caminhar para o carro após uma reunião, uma desconhecida se aproximou timidamente. Senhor Silva, só queria dizer obrigado, disse a mulher, com a voz embargada pela emoção, por se posicionar contra eles, por lutar por todos nós. João sentiu a garganta se apertar e esboçou um pequeno sorriso. Estou fazendo o que posso, respondeu. O apoio da comunidade era, ao mesmo tempo, um alento e uma grande responsabilidade. Então, num certo dia, seu advogado telefonou com a notícia de que os policiais que ele processava haviam entrado com um pedido de arquivamento do caso. João já esperava por isso. Era uma manobra comum para atrasar o processo. Mas, ao ouvir os próximos passos, ele congelou. Tem mais uma coisa, disse o advogado com cautela. Você foi designado para atuar como juiz em um dos casos deles no próximo mês. A ironia foi absurda. João recostou na cadeira, absorvendo a revelação. Depois de semanas se preparando para processar aqueles policiais, o destino agora lhe concedia uma função totalmente diferente: julgar o caso deles. Por um instante, ele se perguntou se conseguiria ser imparcial na mesma bancada. Mas então lembrou de tudo o que havia passado e de quantas pessoas dependiam dele para fazer a diferença. Isso não era coincidência. Era sua chance de mostrar como a verdadeira justiça deveria funcionar. O tribunal já fervilhava de conversas quando as pessoas foram se acomodando nos bancos. O caso não era extraordinário. Uma audiência interna de conduta envolvendo 2 policiais acusados de usar força excessiva em um incidente separado. Para a maioria, era apenas mais um dia no sistema de justiça. Os 2 policiais, Roberto e Luiz, estavam sentados na mesa dos réus, usando seus uniformes como se fossem armaduras. Eles se inclinavam um para o outro, conversando em voz baixa, com expressões quase entediadas. Para eles, aquilo era só mais um obstáculo a ser ultrapassado, mais um caso a ser resolvido rapidamente. Foi então que a porta da sala do juiz se abriu. O silêncio tomou conta do ambiente quando João subiu ao banco. Seu manto negro fluía enquanto ele caminhava com determinação e autoridade serena. Ele lançou um olhar para os réus e a reação foi imediata. O rosto de Roberto empalideceu, os olhos arregalados em descrença. Luiz se contorceu, desconfortavelmente, a mandíbula se cerrando enquanto tentava processar o que via. Ali estava ele, o homem que eles haviam humilhado e preso no parque. João fez uma breve pausa, deixando o peso do momento se instalar na sala. Com voz clara e segura, ele iniciou os procedimentos. A sessão está aberta. Por favor, tomem seus assentos. Os policiais se acomodaram rigidamente, suas composições claramente abaladas. Roberto sussurrou algo para o advogado, que apenas acenou com a cabeça, mantendo os olhos fixos em João. Pela primeira vez em semanas, João sentiu uma mudança sutil na dinâmica de poder. Embora soubesse que seu papel não era buscar vingança, seu dever exigia imparcialidade, e ele estava determinado a cumpri-lo. Mesmo assim, a ironia não passou despercebida por ninguém. Enquanto os advogados apresentavam suas alegações iniciais,
João ouviu atentamente, fazendo anotações e mantendo sua postura profissional. De vez em quando, seus olhos se voltavam para os policiais, notando a tensão em seus ombros e o nervosismo em seus gestos durante uma breve pausa. Quando Roberto e Luiz foram para o corredor, murmuravam entre si, irritados. Como ele pode ser o juiz? Sussurrava Roberto, tentando conter a frustração. Isso tem que ser uma armadilha, murmurou Luiz, balançando a cabeça. O advogado deles interveio, explicando calmamente. É apenas uma coincidência. Concentrem-se. Ele não é o inimigo aqui. As atitudes de vocês é que estão erradas, completou. Mas os policiais não pareciam ouvir. Estavam perdidos na estranheza daquele destino inesperado. Quando a sessão recomeçou, João manteve sua postura serena, garantindo que a audiência transcorreria de maneira justa e organizada. Contudo, sua presença já fazia os réus se sentirem desconfortáveis. Cada vez que se dirigia a eles, eles se mexiam na cadeira, sua confiança se esvaindo pouco a pouco. Durante o depoimento de uma testemunha, João notou Roberto desviando o olhar para ele. O olhar não era de desafio, mas de arrependimento, como se começasse a compreender o peso de suas ações. Ao final do dia, a tensão no tribunal estava quase palpável. João encerrou a sessão com um golpe firme do martelo, anunciando: voltaremos amanhã às 9. Quando a sala se esvaziou, ele permaneceu no banco, organizando suas anotações, sentindo os olhares dos policiais se demorarem na porta, debatendo se deveriam se aproximar. No final, eles partiram silenciosamente, carregando consigo a compreensão de que aquele capítulo ainda não havia terminado. Para João, o verdadeiro desafio estava não apenas na ironia do momento, mas nas decisões difíceis que viriam e na esperança de que a justiça prevalecesse. Na manhã seguinte, o tribunal estava lotado. A notícia sobre a reviravolta inesperada havia atraído uma multidão maior para a audiência de conduta, alguns por curiosidade, outros para apoiar João. Apesar de saber que, como juiz, ele não podia demonstrar favoritismo, entrou com a mesma postura calma e firme, seu manto fluindo enquanto assumia o cargo. Os advogados logo iniciaram seus argumentos. O promotor apresentou meticulosamente as evidências contra os policiais, relatando o depoimento de uma vítima de força excessiva. Excelência, as ações dos policiais não foram apenas um deslize, foram um abuso flagrante de poder. O comportamento deles revela um padrão de desrespeito por aqueles que deveriam proteger. João acenou com a cabeça, absorvendo cada detalhe enquanto sua caneta corria pelo caderno. Mesmo quando o advogado de defesa se levantou para rebater, com um tom contido, argumentando: Excelência, embora reconheçamos o ocorrido, defendemos que a situação saiu do controle por fatores externos, sem má-fé por parte dos oficiais, e acreditamos que o caso não justifica punições severas. João não conseguiu deixar de notar semelhanças com sua própria experiência. As desculpas e justificativas eram muito familiares, mas ele deixou suas emoções de lado, decidido a deixar os fatos falarem por si. Quando chegou a hora dos contra-interrogatórios, a tensão na sala só aumentou. O promotor chamou um jovem, chamado Eduardo, para depor. Sua voz tremia ao relatar a noite em que foi derrubado pelos policiais durante uma blitz de trânsito. Eles nem me deram a chance de explicar, contou Eduardo, os olhos alternando nervosamente entre os advogados e os policiais. Parecia que já tinham decidido que eu era culpado antes mesmo de eu falar. Antes que ele pudesse acrescentar algo, o promotor pressionou. O senhor resistiu às ordens em algum momento? Não, respondeu Eduardo com firmeza. Estava com medo, mas fiz exatamente o que me disseram. Não importava, eles já haviam decidido. A sala ficou em silêncio quando o advogado de defesa se levantou para questionar, tentando encontrar inconsistências no depoimento, mas o jovem manteve-se firme. João observou atentamente, com uma expressão inexpressiva, enquanto aguardava o momento tão esperado. Os policiais seriam chamados a depor. Roberto foi o primeiro a subir ao banco. Ele olhou nervosamente para João, enquanto prestava o juramento e respondia às perguntas do promotor com a voz trêmula. Senhor Roberto, iniciou o promotor, o senhor está acusado de usar força excessiva naquela noite. Pode explicar suas ações? Roberto hesitou,
desviando o olhar para Luiz antes de responder. Eu achei que a situação estava saindo do controle. Tomei uma decisão rápida. O senhor ainda defende essa decisão? Pressionou o promotor. Roberto se mexeu desconfortavelmente. Na hora, sim, murmurou. Mas, pensando bem, eu poderia ter agido de forma diferente. Quando questionado sobre como poderia ter agido de outra forma, sem derrubar um cidadão desarmado e obediente, Roberto tentou falar, mas o silêncio dele dizia mais que 1000 palavras. Quando chegou a vez de Luiz, seu semblante também estava marcado pelo nervosismo. Suas justificativas só reforçavam o caso do promotor, mostrando a incapacidade de assumir responsabilidade. João escutava atentamente, sem demonstrar nada, embora internamente sentisse uma mistura de frustração e pena. Esses policiais receberam autoridade, mas a usaram de forma irresponsável, causando danos irreparáveis. Conforme o dia avançava, as evidências contra eles se acumulavam. O argumento final do promotor foi uma chamada poderosa para que o abuso de poder não ficasse impune. Quando a defesa finalizou suas declarações, ficou claro que estavam se agarrando a justificativas frágeis. As argumentações careciam de convicção, e até os próprios policiais pareciam resignados com o desfecho iminente. João encerrou a audiência, com a voz firme, anunciando que a sentença seria proferida na semana seguinte. Quando o tribunal se esvaziou, Roberto e Luiz permaneceram próximos à saída, seus rostos pálidos e abatidos, finalmente percebendo a gravidade de suas ações e as consequências que os aguardavam. Mas João sabia que justiça não se resumia a punir. Era também sobre responsabilidade, mudança e garantir que erros do passado não se repetissem. Uma semana depois, o tribunal estava lotado, com uma tensão quase palpável. Repórteres se alinharam ao fundo, prontos para registrar cada palavra. A situação havia ultrapassado o caso de 2 policiais, transformará-se num símbolo da luta maior por justiça e responsabilidade. Com voz calma, mas firme, João começou a proferir sua sentença. O papel da polícia é proteger e servir nossa comunidade com integridade, respeito e justiça. Quando aqueles que têm essa responsabilidade abusam do poder, abalam a confiança pública e causam danos que vão além da vítima imediata. Este caso expôs as sérias consequências de tais atitudes. Ele fez uma pausa, percorrendo os olhares da sala, enquanto Roberto e Luiz permaneciam, com cabeças baixas, à mesa dos réus. As evidências demonstram que os oficiais Roberto e Luiz usaram força desnecessária, ignorando os protocolos que juraram seguir. Suas ações não só foram injustificadas, mas também fazem parte de um padrão preocupante que precisa ser corrigido. Em seguida, João detalhou as penalidades: suspensão obrigatória, sem remuneração, participação em programas extensivos de reciclagem e um registro disciplinar formal. Sua sentença foi firme, mas justa, equilibrando a responsabilidade com a chance de mudança. Ao concluir, João bateu com o martelo de forma decisiva. Esta sessão está encerrada. Os policiais se levantaram silenciosamente, com expressões sombrias, enquanto se preparavam para sair. Antes de deixarem a sala, Roberto hesitou e virou-se para João. Excelência, disse baixinho, sinto muito. Não é suficiente para reparar o dano, mas talvez seja um começo. João acenou lentamente, reconhecendo aquelas palavras sem oferecer perdão. Ele sabia que a verdadeira mudança viria por meio de ações, e não de simples desculpas. Após a saída do tribunal, João ficou alguns instantes sentado, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Ele presenciara a justiça sendo feita, mas a vitória parecia agridoce. Para cada caso como o dele, inúmeros outros permaneciam sem solução. Mais tarde, naquela noite, João participou de uma reunião comunitária num centro local. O ambiente estava repleto de pessoas dispostas a compartilhar suas histórias, frustrações e esperanças. Ao ouvir cada relato, ele sentiu uma renovada sensação de propósito. Uma senhora, com a voz trêmula, aproximou-se dele após a reunião. "Obrigado, Sr. Silva", disse, apertando sua mão com emoção. "O que o senhor fez hoje significa muito para nós." João sorriu suavemente. "Isso é só o começo.
Temos muito trabalho pela frente. Na semana seguinte, conversas profundas aconteceram entre líderes comunitários, representantes da polícia e ativistas locais. João usou sua posição para defender reformas, enfatizando a necessidade de transparência e responsabilidade nas ações policiais. Seu caso desencadeou uma onda de mudanças não só em Fortaleza, mas em todo o estado. As pessoas passaram a exigir mudanças, pressionando por políticas que garantissem mais equidade e justiça. Para João, a luta não era pela própria redenção, mas para evitar que outros sofressem o mesmo que ele. A batalha pela justiça continuava, mas momentos como aquele mostravam que, mesmo que devagar, o progresso era possível. Certo dia, enquanto observava um grupo de jovens ativistas se reunindo para um protesto pacífico em frente ao fórum, João sentiu uma onda de esperança. O sistema podia não ser perfeito, mas, com vozes unidas, podia ser guiado rumo a um futuro melhor. E essa era a justiça pela qual valia a pena lutar.